Olá amigos, tudo bem? Eu sou o André Alencar, Head de Operações da Gomes de Matos, e sejam bem-vindos ao segundo episódio do GM Cash. E eu sou a Ivana Carvalho, consultora de operações da Gomes de Matos. E hoje nós vamos falar de gestão e case de sucesso com um cliente parceiro nosso muito querido, Centro Avançado de Retina e Catarata. E para conversar com a gente sobre isso, nossa grande amiga, parceira e cliente, nós convidamos a Nádia Ximenes, que é gerente administrativa do Centro Avançado de Retina e Catarata. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou muito feliz em ter sido convidada pelo André e pela Ivana para falar um pouco sobre a empresa em que trabalho, que é o Centro Avançado de Retina e Catarata, e também pela realização de vários projetos que a consultoria Gomes de Matos fez por lá. Legal. E agora que você já ouviu a voz da nossa convidada, Então, que tal já começarmos aí com a primeira pergunta? Nádia, você está há quantos anos já no Centro Avançado? Fala um pouco da tua história. Bom, há 19 anos que trabalho lá, Isto é, vivo intensamente por lá. Já passei por vários setores, Iniciei como telefonista, já passei pela recepção e hoje eu sou gerente administrativa. E o que mais me encanta hoje no Centro Avançado é a credibilidade, da diretoria, da própria empresa e a chance de crescimento, que também é uma parceria entre a empresa e, claro, também só depende do funcionário, se realmente acreditar na sua, na sua competência, no seu potencial, e, enfim, iniciar projetos novos, e dar tudo de si. Perfeito, Nádia. E assim, a gente escuta, pessoal, essa história da Nádia aí há 19 anos dentro de uma mesma empresa e dá pra ver que ela escreveu a história dela lá dentro, Então, 19 anos é uma vida, Nádia? Com certeza. Uhum. Isso, e a gente pôde ver que é justamente isso, o Centro Avançado, ele é um cliente muito querido nosso porque dá essa perspectiva, Então, a gente vê a equipe de lá, de fato, se esforçando, e buscando o crescimento e as oportunidades aparecendo, como a gente está com o exemplo aqui da Nádia. Mas obrigado novamente, viu, Nádia, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E aí, vamos continuar aqui nosso bate-papo, com algumas perguntas. A gente já fez vários projetos lá, Nádia? Então, sim, já tivemos vários consultores, vários membros da Gomes de Matos já fizeram parte do Centro Avançado. No nosso primeiro projeto, a gente realizou um foco maior na padronização e melhoria dos processos administrativos. Nessa última vez que realizamos o projeto, qual era o cenário que estava lá, de relação aos processos, às rotinas, como é que estava lá acontecendo isso? Bom, eu penso assim, a empresa estava lá com seus líderes e a sua equipe, porém não tinha um direcionamento. Os processos e as rotinas nos deram uma ampla visão e tudo fica mais claro, Então você consegue enxergar melhor os gargalos e tentar resolvê-los. É como se a casa estivesse lá e você, do mesmo jeito, entra e sai, e não dá para perceber pequenos problemas do dia a dia. Então, assim, na prática, Nádia, o que aconteceu é que a gente fez o projeto lá, de padronização Sim. e melhoria dos processos, mas, assim, vocês sentiram que com o passar do tempo, vocês precisavam de um reforço, de uma atualização de tudo aquilo que havia sido construído, foi isso? Isso mesmo, nós entendemos o que de fato, porque no caso eu acredito que os projetos, eles são as continuações, Então, vai dar o primeiro passo, o segundo, isso você vai revendo e criando outros. Legal. E aí, Nádia, como você acompanhou, o projeto, você esteve na primeira fase, esteve agora também na segunda, como é que você avalia a contribuição do projeto que foi executado pela Gomes de Matos lá, com o desenvolvimento das pessoas, dos líderes e das pessoas que compõem toda a equipe? Como é que você vê isso? Sim, acompanhei. Eu vou falar assim um pouco mais claro. Eu vi que desde o primeiro projeto que a casa ficou arrumada, Sempre tentando que, assim, eu acredito que a gente sempre tem que fazer uma boa faxina, Eu vou explicar assim, como se você tivesse mudado, Um novo lar, uma nova perspectiva, um recomeço, porém desenhado para você ter um recomeço, mas com acertos, Não fazer com que você volte nos mesmos erros.
Com certeza. E eu acho que é um ponto que a gente acaba encontrando muito, né, Ivana, Nádia, nos nossos clientes, que é, às vezes a equipe fica tão focada dentro da operação que essa visão de processo, né, ela acaba sendo deixada um pouco de lado, né? Então essa crítica de uma oportunidade de melhoria, né, muitas vezes a gente chega lá para propor uma melhoria que às vezes uma pessoa já tinha identificado, mas não conseguia ter tempo para poder analisar e implantar aquilo efetivamente. Então acho que essa visão da consultoria, né, como um outsider, alguém que está de fora, trazendo aquela crítica do mercado, puxando o padrão, né, é muito importante para a gente poder garantir essa mudança, né, essa melhoria contínua. Isso mesmo, foi isso que eu observei, porque às vezes você está tão focado no seu trabalho no dia a dia operacional, né, na rotina, que é muito importante uma pessoa vir de fora, né, já com a inovação e tentar colocar em prática junto com o que você já faz. No dia a dia fica mais fácil. Com certeza. E aí eu acho, Nádia, que a gente... Agora, uma pergunta que é muito interessante, né, para quem vai estar nos acompanhando aqui é: qual foi o principal desafio, né, nessa melhoria e implantação nos processos Centro Avançado? Onde foi que você acha que sentiram mais, que precisaram mais de apoio e que a gente acabou tendo que dedicar mais tempo ali para superar esse desafio? Eu acho que foram 2. Saber lidar com as equipes, né, e motivar. Porque eu acredito que quando se coloca um projeto, é sonhar, né? E você vai realizar. Mas para colocar em prática, você precisa da atenção e do empenho de todos, né? Então, é difícil você colocar na cabeça de cada um e fazer direitinho aquilo que você projetou. Então, trabalhar em cima disso, eu acho que foi um dos maiores desafios. Até porque para a coisa funcionar, né, para ser realmente implantada, precisa das pessoas, né? Isso. Então, se não houver o engajamento e a participação efetiva das pessoas, tudo aquilo que foi construído acaba indo por água abaixo. Claro. Né? Então, de fato, os líderes precisam, primeiro, estar atentos à necessidade de melhoria e, segundo, reunir a equipe para si, para que a coisa realmente aconteça, né? Isso. E aí, seguindo aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, eu queria saber de você, Nádia, quais foram os resultados, né, que você consegue visualizar com o projeto que foi gerado? Tivemos um organograma definido, né, os projetos realizados e outros planejados. A comunicação melhorou, que isso era um gargalo. Acredito que na maioria das empresas, a comunicação tem que fluir para o negócio acontecer, né? Todos os direcionamentos facilitaram. E a identificar e repassar os processos e as rotinas para cada colaborador. Porque eu notava que, por mais que você ficasse ao lado do colaborador, ele ficava meio perdido até em você repassar para ele, né, a rotina. Como ele começa, porque no começo é assim, tanto a empresa está esperando pelo funcionário, como o funcionário está esperando aquele treinamento perfeito, né? Às vezes é o beabá. E às vezes você não consegue passar para ele de fato como é que ele deve iniciar. Então isso colocado no papel, né, e passado para ele aos poucos ir fazendo, eu acho que isso foi muito importante. Legal, Nádia. E eu acho que é um ponto para a gente ressaltar também, que é esse envolvimento que ela comentou, né? E a Ivana falou também agora há pouco. A liderança dentro de um trabalho de consultoria, ela precisa estar efetivamente participando do projeto, né? Então, assim, quando a gente tem esse comprometimento, como a gente teve lá, de todo mundo de pegar os processos, entender que aquilo era para a organização, né, para o centro avançado, para implantar, o trabalho ele flui de uma maneira muito melhor. Porque, assim, o dia a dia, como a gente conversou aqui antes, né, acaba que vai te puxando. Então, se você não tiver essa disciplina de ter essa visão por processos, a visão de resultados, e colocar a equipe, né, para focar nisso, porque a equipe vai focar naquilo que o líder puxar, né? Se a liderança não focar em processo, em um modelo de gestão eficiente, vai se acabar se perdendo no dia a dia e a equipe vai seguindo isso também. Então, acho que um dos pontos também que a gente pode comentar lá do Centro Avançado é esse envolvimento da liderança no dia a dia, né? Em garantir que aquilo que a gente está validando de fato está acontecendo, em levar para as pessoas essa importância, né? Então, o trabalho de consultoria é um trabalho de gestão de mudanças, né? E aí a Nádia comentou aqui agora sobre essa questão das pessoas entenderem o porquê e o propósito, né? E é por isso que a gente fala muito. A gente tem que ter esse momento de conscientização das pessoas, de acompanhamento, para que eles entendam o porquê daquilo. Porque se for só uma ferramenta que vai ser colocada, um novo controle que está sendo feito, a pessoa não vai entender o propósito daquilo, ela vai até fazer no começo, né, mas com o passar do tempo ela vai deixando de lado. Então, essa parte do propósito, deixar claro para as pessoas é muito importante em qualquer trabalho de consultoria. Legal.
E aí, gente, um ponto que é muito bacana também da gente comentar aqui agora é que a Nádia, ela ficou à frente, né, de uma área muito importante para a gente implantar os nossos processos lá dentro do Centro Avançado, né? Então a gente fez essa mudança dos processos e a Nádia, ela veio como nosso braço aí de suporte e ela assumiu uma área, né, a área administrativa, a área de gestão de pessoas. E aí, Nádia, eu te pergunto, né, qual foi a contribuição, como é que a consultoria te ajudou na implantação dessa área? A primeira e importante contribuição que a consultoria fez foi fazer com que enxergasse o valor humano. E principalmente, entre aspas, né, pós-pandemia. Olhar diferente para as pessoas, para os colaboradores, né, para que possam equilibrar esse momento. Estava até conversando com a Ivana, trazer um pouco da motivação de fora para dentro, né? Dentro de suas casas, que eu estou dizendo. Porque, às vezes, você traz um pouco do que está lá na sua casa e traz para a organização, né? Então, tem que aí acontecer esse equilíbrio. E a gente tem que trabalhar nisso, né? Para poder mostrar, ao mesmo tempo, bons resultados. Eu lembro quando a gente estava lá no projeto, Nádia, como você colocou, né? Foi um período pós-pandemia. Então, as pessoas vinham fragilizadas, né, de um período bem difícil, em que o Centro Avançado mal conseguia fazer o seu trabalho, porque os pacientes não tinham esse acesso à clínica, porque tinham medo, né, da contaminação, enfim. E as pessoas vinham fragilizadas e vinham com receio da doença, do emprego em si, né, das rotinas. E a gente fez várias ações naquela época com esse olhar para as pessoas, né? Então, a gente fez pesquisa de clima, a gente avaliou a motivação das pessoas, a gente gerou planos de desenvolvimento individual para que essas pessoas pudessem se desenvolver, a gente buscou formas dessas pessoas buscarem conhecimento, né? Então, a gente trouxe outras visões de como é que as pessoas poderiam se engajar, como é que os líderes deveriam tratar essas pessoas, né? E aí, nesse contexto geral aí, de todas essas ações que a gente fez, implantou com vocês, como é que você enxerga aí esses resultados, especialmente relacionados às pessoas? Na verdade, Ivana, eu acredito que a consultoria realmente fez tudo isso que você está dizendo, mas eu acho que o ponto principal foram vocês trabalhar nos colaboradores. Porque, assim, realmente nós fizemos uma campanha para que os nossos pacientes, né, pudessem retornar com aquela confiança. Mas como dar a confiança ao paciente se os colaboradores não estavam confiantes? Né? Então, quer dizer, nós trabalhamos nisso. Primeiramente dentro de casa, né, dentro da organização, nós deixamos os funcionários confiantes, né, com todo o aparato assim realmente de receber o paciente. Foi aí que nós conseguimos conquistar, né? Conquistamos o colaborador e depois o paciente. Legal. Só para o pessoal ter uma noção, Nádia, hoje a gente está com quantas pessoas na equipe lá no Centro Avançado? 45. Isso. E aí, gente, vocês veem como é importante, né, esse olhar para as pessoas, né, o cuidado que a gente está comentando aqui. Então, assim, não tem como a equipe encantar os seus clientes se ela não estiver encantada, né? E essa área de pessoas, ela veio trazer essa visão, né, a Nádia junto com a equipe. Então, é importante colocar também que a gente não é um trabalho de uma única só pessoa, né? Então, a Nádia sempre compartilha com o restante da equipe, né, com os outros gestores, para que a gente possa juntos criar um plano, né, e ações que vão efetivamente contribuir para a melhoria do clima e para esse cuidado das pessoas de fato. Então, foi um ponto que a gente identificou lá no Centro Avançado, que era importante ter esse olhar especial nessa área de pessoas, porque muitas vezes, às vezes é visto a área de pessoas, né, só com quem vai contratar e selecionar uma pessoa ou fazer um desligamento. Mas tem várias atividades, né, de dia a dia, de motivação, de integração de pessoas, de acompanhamento mesmo de carreira, né, de avaliação de desempenho, que são um pouco esquecidas do dia a dia, né? E a gente pôde ver, né, a gente acompanha muito as redes sociais e sempre a equipe está postando lá uma ação do Dia da Mulher, uma ação ali do Dia das Mães, que para muitos pode até parecer, poxa, é um detalhe, né, uma coisa ali que só está sendo feita, mas que para aquelas pessoas que estão recebendo essa ação, né, ela se sente cuidada, ela se sente valorizada e com certeza ela vai repassar isso para a equipe, né? E é interessante essa visão, porque a gente tem que ter essa preocupação, né? Então, se eu quero encantar os meus clientes, eu preciso primeiro encantar a minha equipe para garantir que eles vão levar esse encantamento até lá. É isso mesmo. E aí, Nádia, a gente já finalizou, né, o nosso projeto lá no Centro Avançado há
mais ou menos um ano, né? Que a gente está longe de vocês, sentindo uma saudade, né? Mas assim, como é que você avalia hoje a manutenção dos processos, né? Como é que está o cenário atual? Bom, algumas coisas mudaram, né? Pessoas, funções, ideias e principalmente os sonhos, né? Porque vem de realmente o sonho de cada um. Mas eu acredito que estamos fazendo algumas adaptações com base naquilo que fomos treinados, né? Porque dentre os pilares do projeto foi o treinamento de líderes, né? De como agir em certas situações. Então, acredito que ficamos aptos e com o passar do tempo afiados para novos desafios. Mas, claro, que nem todas as pessoas são assim, né? Sim, sim. Vamos ver aí alguma oportunidade para a gente colocar um novo projeto, quem sabe, hein? Sem dúvida. Até porque, assim, interesse da Gomes de Matos transferir todo o conhecimento e a metodologia que a gente implanta no cliente para o cliente, né? Para que ele seja autônomo e consiga manter tudo aquilo que foi executado, né? Então, assim, durante o projeto a gente fez treinamento de liderança, né? A gente fez treinamento e formação de auditores internos, justamente para que vocês conseguissem, no dia a dia, continuar auditando, continuar fazendo a manutenção dos processos, né? A gente passou para vocês toda a metodologia da documentação, de tudo como é que deveria ser atualizado. Então, a gente realmente capacitou ali a liderança para continuar atualizando e mantendo os projetos mesmo após a finalização da consultoria, né, do projeto. Isso mesmo. E o cenário lá, se a gente for lembrar um pouquinho também, além de ter as questões, né, da pandemia que a gente está vivendo, também tem a mudança do sistema, né, que vocês estavam passando lá, a implementação de um novo sistema, né, a discussão de novos processos, né. Então, quando a gente fala assim sistema, né, o sistema de gestão, um sistema que está ali para garantir que os processos vão estar rodando de maneira efetiva. Então, como a gente falou, né, gente, são vários fatores, né? É o dia a dia, são novos processos, né, novos sistemas de gestão que são importantes da gente estar gerenciando, estar acompanhando para garantir esse resultado. E o olhar, como a Nádia bem destacou e a Ivana complementou aqui agora, sobre as pessoas, né? Esse cuidado com as pessoas para efetivamente acontecer. Acho que um ponto que é importante para a gente ressaltar para todo mundo que está aqui ouvindo a gente é o quê? Um trabalho de consultoria, gente, tem que ter esse envolvimento junto com o cliente. Ele tem que estar como uma peça ativa, né, como uma parte ativa dentro do processo para garantir, porque a gente está vendo aqui com a Nádia. Nosso trabalho já acabou, já tem mais de um ano aqui, e eles estão conseguindo permanecer com as práticas. O modelo de gestão de processo, né, foi adaptado para a realidade do centro avançado. Ou seja, eles foram capazes de pegar aquilo que a gente tinha criado, adaptar para a nova realidade, que é isso que tem que ser feito, né? O modelo não é para ser engessado, é para ser adaptado para que possa lá, com a flexibilidade adequada, estar se adaptando para cada nova realidade, cada mudança de pessoas, né? Cada mudança de tempos que vão acontecendo também. Então, acho que esse é um ponto que a gente vem falando, né? E que é importante ressaltar para todo mundo. Nádia, se a gente fosse pegar aqui um exemplo, tá? De algum processo, alguma atividade que a gente conseguiu implementar lá dentro, nessa área de pessoas, que acho que é importante a gente trazer aqui algum exemplo, né? O que você poderia comentar aqui para quem está nos ouvindo? Eu acho que um dos pontos mais importantes foi receber um novo colaborador, né? Porque, assim, tanto, claro, que ele é novo na organização, como a organização também é nova para ele, né? Para não ficar perdido e colocar para que ele possa ser, desde o começo, saber de tudo o que acontece. Porque antes, às vezes, se você não passar pelo processo, né, ele fica perdido, né? Então, como eu mencionei, eu acho que você conhecer cada área, você conhecer bem a empresa, o propósito da empresa, você começa a trabalhar, eu não sei se eu posso dizer trabalhar correto, trabalhar na linha com o mesmo conceito, entendeu? Assim, nós até, inclusive, nós fizemos o livro do colaborador, né, que tem todo vamos dizer assim, a vida do centro avançado, DNA. Então, você incorporar aquilo, né? E você começar as suas atividades, a sua vida dentro do centro avançado, sabendo qual o seu papel lá. Eu acho que isso foi um ponto muito importante. Eu acho que, às vezes, ficava meio alheio,
Sim. né? Ele não tinha um acompanhamento. Pronto, é o acompanhamento para saber se deu certo, para saber se ele precisa de um treinamento, para saber com o líder como é que ele está, o que é que ele precisa melhorar, qual o ponto que ele precisa melhorar, entendeu? E até mesmo os que já estão lá, né, esse feedback para saber se está dando certo, se não tiver, se tiver outra oportunidade em outra área, pode ser que ele não esteja bem ali, mas ele possa dar o melhor em outro. Assim, eu acredito que isso só fez a melhorar. Melhorou esse, como é que eu posso dizer, essa trajetória dele lá. Ele sabe para onde ir, né? Eu lembro que, assim, também em relação aos processos, um processo que a gente definiu e construiu junto com vocês também deu um grande resultado, foi na parte de controle de estoque, né? Quando a gente fala dos medicamentos, em relação a isso aí também foi, né? Porque, no caso, essa parte já mais operacional, né? Mais burocrática, né? Não somente com pessoas, que deu um up muito bom, que inclusive um dos nossos destaques no estoque foi a mudança de função dos colaboradores, né? Sim. Pegamos colocamos lá e fomos adequando, e que hoje em dia está perfeito. Se você perguntar se o funcionário quer voltar, ou então se a empresa quer que ele vá para outro setor, vão dizer que não. Né? Exatamente. Então, quer dizer, o controle de estoque, toda essa parte burocrática, então, quer dizer, foi algo também a acrescentar. Muito Legal. bom, porque, no caso, você não fica cego, né? Em relação a isso aí. Legal. E aí, Nádia, assim, para a gente encerrar, né? Qual é a tua dica para quem está precisando implantar processos? Qual é a sua dica para, por exemplo, um administrador, um gerente de uma empresa que sente essa necessidade, acha que as coisas não estão andando muito bem? Como é que dica você daria, né? A minha dica sendo pequeno, médio e principalmente de grande porte, né? Que de fato precisa de uma consultoria. Nós já tínhamos até comentado que um olhar de fora te dá um diferencial, né? Organiza um pouco a casa, né? A gente precisa ter alguém para te dar um suporte, para te deixar os processos bem definidos e escritos. Eu acredito que isso é importante, colocar no papel, né? E não só deixar no papel, seguir, né? Seguir adiante. Então, por isso que eu acho que o Centro Avançado há 19 anos vem crescendo, né? Com a dedicação da diretoria, doutor Abelardo Targino, doutor Davi Lucena, em aceitar as mudanças e, claro, de todos os colaboradores em realizar as propostas, né? Que foram sugeridas pela consultoria Gomes de Matos. E tem que haver um casamento, né? Todos terão que dizer sim e fazer acontecer e que dê certo. Perfeito, viu, Nádia? Isso como é importante, né, gente? É esse casamento, como ela comenta aí, de fazer as coisas se consolidarem, gerarem de fato o resultado para fazer a diferença, né? Tem uma coisa que a gente fala muito também, que muitas vezes o líder, né, ele tá um pouco solitário, né, para discutir. Então, às vezes um líder ele tá numa operação e ele não tem outra pessoa para discutir sobre aquilo. Então ele pode ter, poxa, essa operação não está rodando tão bem, mas não tem outra pessoa para compartilhar, para trocar uma ideia. E aí a consultoria às vezes vem como esse suporte, né, para trazer uma visão de mercado, de outro segmento, trazer uma provocação e juntos construir, né? Então sempre assim, não vai só jogar para que o cliente vá fazer sozinho, né? Vamos construir em conjunto algo que fique a cara desse negócio, né? Para a gente poder de fato gerar resultado. Queria só comentar sobre um negócio que vocês falaram um pouco antes, sobre aquela história da mudança de pessoas, né? Então foi identificado lá que tinha uma pessoa que tinha mais perfil para uma área do que outra. E isso quebra um pouquinho do mito da consultoria, né? A consultoria vem para demitir pessoas, para desligar as pessoas. A gente veio entender melhor o processo, o perfil de cada cargo e viu, olha, essa pessoa ela se encaixa mais nessa outra função e essa outra na outra função. Então, assim, dá uma visão para a pessoa para até ajudá-la, né, na carreira dela. Se a gente deixa uma pessoa que não está na função certa, com certeza ela não vai se motivar. E aí é uma questão de tempo, né, para ela procurar uma outra oportunidade e acabar nos deixando. Então, essa importância a visão sempre é para ajudar a empresa e, consequentemente, quem está lá dentro também. Ok, então acho que para a gente poder finalizar, só mais uma última pergunta, tá, Nádia? Qual a importância da implantação agora de uma área de gestão de pessoas dentro do Centro Avançado?
Bom, eu não vou me prender somente ao centro avançado, tá? Porque eu acredito que toda organização ele precisa desenvolver essa área, né? E principalmente a diretoria abraçar essa ideia para que a gente possa motivar os colaboradores, desenvolvendo suas funções, dando sentido a cada um, né? A cada colaborador, criando um ambiente mais cooperativo e, claro, que a empresa só tem a ganhar, tendo uma melhor produtividade. E até... concluindo aqui um pouco o teu pensamento anterior, realmente as pessoas acham que quando você coloca uma consultoria, né, você contrata uma consultoria, que realmente ela possa demitir alguém. Mas desde que eu percebi que a Gomes de Matos entrou no centro avançado, eu acho que foi o contrário. Eu acho que ela descobriu talentos, né, para que possa desenvolver melhor no centro avançado. E não é por nada, não. Eu fui descoberta, né? Modéstia à parte, eu fui uma delas, fui né? uma delas, né? E tô feliz, né? Porque, às vezes, você não consegue enxergar Sim. o que tem do seu outro lado, né? O seu potencial. E que outras pessoas possam ver isso. E fazer com que você coloque para fora esse seu outro lado, né? Então, eu acredito que foi isso que aconteceu no centro avançado. Foram coisas boas, né? E que possam acontecer em outras empresas também. E foi exatamente isso que aconteceu, né, Nádia? O centro avançado, a gente foi para o centro avançado para revisar os processos e rotinas, para atualizar. E durante o trabalho a gente sentiu a necessidade da implantação dessa área de gestão de pessoas. E a gente não tinha uma pessoa responsável por essa área, por implantar. E a gente viu em você essas competências, né? Esse olhar para as pessoas, essas habilidades específicas de alguém da área de pessoas, né? E também de alguém da área de gestão. Uma pessoa que pudesse levar adiante tudo aquilo que a gente estava fazendo junto, né? E aí deu muito certo, porque você abraçou a ideia, né? Aceitou o desafio. E estamos aí, né? Há 1 ano já com essa área implantada, tendo muitos desafios ainda, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Trabalhar com pessoas é difícil, né? Mas não impossível. Não, de forma alguma. E a coisa está acontecendo e está funcionando, né? Uhum. Show. E só tende a melhorar. É isso aí. Com aí. certeza. É isso. Gente, então, agradecer aqui novamente a presença da Nádia, né? Nádia, muito obrigado aí por ter participado com a gente, compartilhado um pouquinho dessa experiência, né, que você teve junto com a Gomes de Matos. Obrigada, Nádia, pela tua participação. Foi muito bacana a nossa conversa. Eu que agradeço, viu? Até mais. Até o próximo episódio, gente, com mais alguns convidados incríveis. Não esquece de seguir a Gomes de Matos, @Gomes de Matos Consultoria, para acompanhar os nossos conteúdos.